Bahia saiu derrotado para o jogo hoje contra o River do Piauí, porque faltou ao Bahia efetividade no seu jogo. Jogou uma partida ridícula contra um time que não era um adversário forte dentro do que se pretendia de nível de jogo. Ainda assim, o Bahia foi derrotado por não conseguir impor o seu jogo, por novamente ter muito preciosismo nas finalizações, não aproveitar de um campo molhado, pesado, ruim e não favorecer o seu jogo para poder chutar bolas de fora da área, criar oportunidades dentro do que se refere ao seu nível de jogo e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Perdeu. E sim, uma hora teria que perder. Perdeu e sim, acontece nas melhores ou nas piores. Não é uma derrota que vai dar ao Bahia o gozo de uma equipe péssima que vai ser rebaixada no primeiro semestre. Mas também não é um triunfo que vai dar a esse mesmo Bahia o gozo de ser uma equipe que vai ser campeã brasileira. Claro, jogar no Piauí, em Teresina, contra um River de campo pesado, de torcida inflamada e de jeito que ia fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Mas o Bahia errou o básico, 1 contra 1 do zagueiro contra o atacante, para fazer o cruzamento e o nosso outro zagueiro olhando a bola passar. Eu nunca vi zagueiro que vem e recebe bola na área e olha a bola passar. Antônio Jacques, se aqui estivesse, diria que foi uma falha crassa de Canu, porque o que o Wesley fez com o nosso querido David Duarte era digno de estar em uma plataforma de conteúdo adulto, onde a gente pode dizer assim, jovem piauiense entorta zagueiro baiano e que cai no samba em pleno carnaval. O gol do River foi um gol merecido. A bola na trave da equipe piauiense em um chute violentíssimo de Iago Felipe, o volante deles, que joga com a camisa 9 numa cobrança de falta, foi muito merecido. Do nosso lado, o que o Rogério tentou não funcionou. Mexeu no coração da equipe, que é Jean Lucas e o nosso querido Carlos Alexandre, para dar vez a Iago e Tassiano, que por sua vez não fizeram um jogo ruim, mas não funcionaram. Não marcaram como deveria, não ocuparam esse espaço, fizeram uma saída diminuta e fomos penalizados duramente com esse nível de jogo tão abaixo do esperado. A mudança veio, mas os gols e o bom futebol não. O Bahia foi derrotado porque, para além de qualquer coisa, as poucas chances que estiveram nas mãos, nos pés e nas mãos dos jogadores do Bahia não foram concluídas com êxito. João Anderson não fez uma partida brilhante, mas fez boas defesas em uma cabeçada de Everaldo no chão, onde o arqueiro conseguiu fazer uma boa defesa e uma bola na trave de Luciano Juba, onde o goleiro defendeu a bola com brilhantismo assombroso. Rogério colocou Ademir, mesmo amarelado no jogo, e Ratão para abrir o jogo, abrir os pontos, os flancos da equipe piauiense. Não resolveu. Ademir, amarelado, que já tinha entrado, entrou no lugar de um Juba e não conseguiu render. Ratão pouco fez e pouco tocou na bola, foi pouco efetivo. A dupla Everton Ribeiro e Cauli em uma tarde e noite pouquíssimo inspirada. Isso vai acontecer algumas vezes na temporada. Precisamos ter soluções que entrem e deem conta do recado. Caberia talvez um Roger, caberia talvez ter entrado com um Rian na lateral, ao invés de ter trocado o Juba e botado o Juba na segunda linha. Poderia ter feito algumas trocas mais efetivas. Mas assim, o Bahia não conseguiu ter opções válidas para virar o jogo. Diferente da equipe do Piauí, que fez o seu gol com 6 minutos de jogo, com o Crislan em uma jogadaça do Wesley e matou o jogo logo cedo. Era sabido de fato e de direito que se o Bahia tomasse o gol, o Bahia teria grandes dificuldades para reverter, a não ser que a cabeça estivesse no lugar
e essa bola fosse trabalhada com um pouco mais de assertividade para poder buscar o gol do adversário. O que não aconteceu. O Bahia perde o jogo contra uma equipe de nível técnico bem abaixo do seu. O Bahia perde o jogo com uma equipe técnica, uma equipe que é menos técnica que a sua, que é menos proativa do que a sua e que é menos eficaz, eficiente do que a sua. Porém, muito mais eficaz. O River ganhou por 1-0 e fez valer o resultado conquistado dentro de campo. Não há muito o que lamentar. Quinta-feira o Bahia já trabalha para pegar a equipe do América de Natal na Arena Fonte Nova, pela mesma Copa do Nordeste. É um grupo muito complexo. Afinal de contas, o Bahia ganhou seu jogo em casa, saiu e foi derrotado. Não foi um resultado que a gente olhe e faça terra arrasada, como alguns gostam de fazer. Eu acredito que está tudo bem. Abre-se um sinal de alerta para que a gente, dentro desse jogo, entenda as debilidades do nosso elenco, dentro do nosso elenco, entenda as debilidades da nossa equipe e faça com que as correções sejam feitas de maneiras necessárias. Perdemos. A gente espera a fala de Rogério Ceni e depois da fala de Rogério Ceni a gente continua essa análise. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a torcida, assim, né? O quanto que você foi abraçado aqui, tinham várias crianças ali esperando o Rogério Ceni para pegar na mão, nós até entrevistamos uma criança que ficou muito nervosa. Como é que é para você receber esse carinho, mesmo saindo de campo hoje, com a derrota? Não, eu fico feliz com a receptividade geral de todos, né? Desde a madrugada de ontem, quando nós chegamos às 3, 4 horas da manhã, quando nós estávamos no hotel, com chuva e tudo, e muita gente esperando. Então, eu fico muito feliz com o carinho. Isso é uma história de vida no esporte, né? E mesmo com mistura de torcidas e tudo, mas fomos extremamente bem recebidos aqui. Só agradecer o carinho de todos para com a gente. Professor Jason Moraes aqui. Como você avalia essa derrota? O que foi que prejudicou o Bahia? E qual era a sua estratégia após o intervalo para conseguir reverter o placar, né? No intervalo, nós fizemos uma troca, empurramos o Tassiano para frente. Pela chuva, o gramado ficou bastante pesado, então nós tentamos prender um pouco mais o adversário à frente, botando o Jean pelo meio, né? Reforçando esse meio campo, e para tentar as infiltrações e trocar passes e chegar até a área do River, né? Acho que nós tivemos as oportunidades de gol, criamos boas oportunidades, as que não finalizamos, às vezes até erramos a finalização, o goleiro defendeu, um gol que eu acho que talvez mais pelo impedimento pudesse ser anulado, que acho que estava um pezinho à frente, mas não pelo jogo perigoso, que eu acho que do jogo perigoso não existiu. Mas assim, não tivemos, acho que uma criatividade de tantas oportunidades como nos últimos jogos, mas tivemos aí as nossas 6, 7 oportunidades claras de bola na trave também, né, com o David. Tivemos as nossas oportunidades de abrir o marcador, de igualar o marcador, mas não conseguimos no dia de hoje, falhamos nesse sentido e temos que se preparar para o próximo jogo. Rogério, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Everaldo, que foi até o final da partida, e mesmo no segundo tempo, quando você deixa o Tassiano um pouco mais próximo do gol, ele consegue ser um pouco mais participativo do que o camisa 9. O Everaldo ou o Tassiano consegue ser mais participativo? O Tassiano um pouco mais participativo no segundo tempo. Eu acho que o Tassiano tem se acostumado a jogar um pouco nessa última linha, atacando espaços, e ele se sente até melhor. O problema no primeiro tempo é que nós fizemos a nossa construção e aí o Tassiano queria muito atacar, mais o Everton e o Cauli, que são jogadores, e ficou um espaço no meio vazio, onde nós sofremos alguns contra-ataques em função disso, né? Eu acho que é um pouco difícil avaliar a participação de um atleta na parte técnica num jogo de hoje, né? Nós não fomos bem como um todo, né? Estou falando desde o planejamento até quando você não vence, você é porque, né, ou deu muito azar ou você não teve calma na hora de executar, enfim. Eu acho que não foi um jogo ruim, mas dentro das possibilidades que nós tínhamos, como oferecia o jogo, nós tivemos as oportunidades. Não, repito, não tantas como nos últimos jogos. Eu acho que é até claro não ter tantas oportunidades diante das circunstâncias que foi o jogo, mas é sempre ruim perder, é desagradável. Nós temos
que independente de situação de campo, jogo, tempo, nós temos sempre que encontrar maneiras de ganhar, e é isso que nós temos que procurar já a partir de quinta-feira. Boa noite, Rogério. Boa noite. Seja bem-vindo ao Piauí. Carlos Esporte Piauí. Como você avalia essa equipe do River? Te surpreendeu? Boa. Não, não me surpreendeu. Eu já tinha estudado na quinta-feira, né? O time do River já tinha visto construção de jogo, como jogava. Então não é uma surpresa, mas é uma boa equipe, uma equipe muito competitiva. No primeiro tempo, inclusive, eu acho que competiu mais do que a nossa. E por isso conseguiu o gol até num erro nosso de marcação, que não tinha acontecido mais nos últimos jogos. Mas nós tomamos uma decisão errada em abordar o jogador com o homem da última linha, em vez de ter defendido espaço. Fizemos um zagueiro se deslocar até a linha de fundo, abrindo mais um espaço dentro. Então o gol foi um erro nosso de tomada de decisão mesmo, de marcação. Mas é uma equipe muito competitiva, soube se fechar no momento que sofreu, soube explorar contra-ataques com velocidade, né? Depois com a entrada do Fumaça, é isso? Pela direita no segundo tempo, né? Mais o Wesley, se eu não me engano o nome dele, né? Outro jogador de velocidade. Então, assim, fez o gol cedo, soube explorar bem os contra-ataques, marcou bem, não podemos tirar o mérito do adversário. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito do próximo jogo, né? Porque pensando nisso, a questão do Estupian que foi anunciado, o Oscar Estupian, qual é a ideia de quando deve aparecer o jogador já para o torcedor acompanhá-lo também em campo? Honestamente, ontem ele treinou a primeira vez com a gente. Não deu para fazer uma avaliação melhor. Eu acho que hoje ele trabalhava a parte física com alguns jogadores que ficaram. Ele na segunda-feira também faz treino, junto com o Arias também. Que nós vamos analisar, e eu acho que é bem possível que ele esteja, o Arias mais... E o Estupian eu tenho que analisar a condição física dele, então eu pretendo olhar de segunda até quarta, né? E analisar para ver se a gente tem condições... mas o treino vai até quarta, então eu observo de segunda a quarta para fazer a relação na quarta, para ver se eu tenho possibilidade de levar ele ou ainda não para o jogo de quinta-feira. Todos fizeram mais ou menos 2 semanas de temporada, né? Ele não vinha de férias, né? Mas vinha de lesão, então eu tenho que analisar realmente... Foi um treino mais leve, porque nós jogamos domingo, quarta, hoje, são 3 jogos em 6 dias, e não dava para puxar o restante do grupo num nível mais alto de intensidade por um jogador, né? Então, vamos analisar como foi o trabalho dele de hoje, de manhã, no CT, e segunda ele trabalha, e na terça e quarta a gente vai tentar analisar se ele já pode ser relacionado. Ele não tem entrosamento nenhum, nem tem, né, do sistema ainda. Mas vamos ver com calma, de repente, não sei, vamos analisar com calma. E o planejamento, ele segue o mesmo, sempre, o intuito é sempre vencer, é sempre jogar para ganhar. Se nós entendemos que vamos rodar jogadores, eu acho que tem um espaçamento um pouco maior, na verdade, né? Mas depois também aperta, quinta, domingo e quarta é Copa do Brasil, domingo é clássico, quinta nós também precisamos vencer porque perdemos fora na Copa do Nordeste e o campeonato é curto. Você precisa vencer sempre, né? Então tem que ter sabedoria, calma, para encarar um momento ruim, que fazia tempo que a gente não vivia, desde o jogo do América do ano passado, né? E ter tranquilidade, mas lembrar que o intuito daqui é sempre estar vencendo, é sempre em objetivo dos triunfos, certo? Rogério, boa noite. Queria fazer uma pergunta para você. Você já comentou um pouquinho sobre o gramado. Queria que você comentasse um pouquinho mais. Você já tinha sido alertado que ele não estava nas melhores condições e isso, de alguma forma, atrapalhou o estilo de jogo que você propôs? Não vou comentar sobre isso, não. O gramado estava ótimo, jogamos dentro das condições que o gramado oferecia e tivemos as oportunidades com esse gramado mesmo, do jeito que estava. Não tenho o que falar sobre isso. Rogério, boa noite. Rogério, vocês perderam a invencibilidade no ano com a equipe principal para uma equipe de divisão inferior. Eu queria te perguntar como é que tu vai gerir esse grupo para que esse resultado negativo não abale o grupo para o restante da temporada. Não vai abalar não, nós vamos continuar trabalhando firme. Depois de 9 dias hoje, que nós estamos sem nenhum... Eles não tiveram folga nenhuma nos últimos 9 dias, né? Trabalharam todos os dias, jogaram 3 partidas. No terceiro jogo acaba pesando um pouco mais a perna para todos, diante das circunstâncias que nós enfrentamos, mas não vamos baixar a cabeça, não vamos
Vamos encontrar outros jogos difíceis, vamos encontrar outros jogos de adversários que nos enfrentem e nós vamos sempre em busca de resultado. Não interessa a divisão do time adversário, né? Isso não, o jogo, o futebol, ele não tem como se você criar mais, se você tiver mais oportunidades, ele não garante você sair vitorioso, né? Então temos que trabalhar bem, não se desesperar, não se acomodar, né? Mas dar continuidade para o que a gente espera do final de cada competição. E você viu as justificativas, às vezes explica, tentando forçar uma amizade, dizer que não justifica. Eu quero passar pano e dizer assim, ó, vamos deixar rodar, as coisas vão funcionar, é começo de temporada, é só o 6º jogo, o gramado e a chuva influenciaram negativamente, o calor, a distância, a vida, o azar, o carnaval, sei lá, mano. A gente pode inventar mil desculpas. Aqui de verdade é que a gente não jogou como favorito que somos e não venceu como equipe que mereceria vencer um jogo como o Bahia fez hoje. Um jogo muito abaixo. Muito abaixo. E é necessário entender, é necessário aprender, é necessário mudar para poder não ter tantos erros e mudar para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, para que o Bahia consiga lograr êxito para outras equipes, para não cair em facilitismo de perder para outras equipes com um nível tão baixo quanto a do River. Sincero e honestamente, esse River na Fonte Nova, em um dia normal, era 3-1 Bahia, com muita facilidade. No campo deles, debaixo de chuva, nesse terreno ruim, do jeito que foi, o resultado para mim, na minha opinião, foi justo. E o River mereceu, na minha opinião, na opinião desse que vos fala, vencer o Bahia pelo placar mínimo lá no estádio Albertão, em Teresina. Peço que você encarecidamente deixe seu like, comente, compartilhe, mande nos grupos e se inscreva se assim possível for, beleza?